Bendito Deus, eterno Pai, nós te glorificamos, Senhor, nesta hora preciosa, neste momento que o Senhor nos reservou para fazer a Tua palavra, Deus, ser armazenada ao nosso espírito, ó Deus, para que possamos encontrar a vida, pois está escrito, aquele que guardar os Teus mandamentos, viverá por eles, ó Deus. A Tua palavra é mais que o pão, é mais que a vida, ó Deus, é mais que a cura. A Tua palavra é a salvação eterna das nossas almas. Por isso, nesta hora preciosíssima que o Senhor nos tem dado, ó Deus vivo e poderoso, nós te glorificamos, te adoramos e pedimos, ó Deus, que o nosso ser seja por completo quebrantado, ao ponto de permitirmos que o Teu Espírito deposite em nós a Tua palavra. Assim te damos graças, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós vamos examinar hoje a Escritura, partindo de Salmo 15. Tentando nos adaptar um pouco mais com a tecnologia, não para fugir das cargas, mas para aliviar um pouco. E o Salmo 15 diz assim: Quem, Senhor, habitará no Teu tabernáculo? Quem há de morar no Teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível o réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém? Esse Salmo 15, ele tem como um subtítulo, O Cidadão do Céu. Eu acho esse título também muito bacana, interessante, porque a postura que esse salmo fala de uma pessoa é simplesmente impressionante. Veja as nomenclaturas, começa perguntando assim: Senhor, quem habitará no Teu tabernáculo? Quer dizer, o que é o tabernáculo de Deus? Tabernáculo de Deus, nós temos duas, né? Então, o que é o tabernáculo de Deus? Tabernáculo é uma palavra usada para designar uma espécie de morada de Deus. Quando João teve a visão, ele fala de ter contemplado o tabernáculo de Deus. Lá em Apocalipse, ele fala de tabernáculo. Nós, na terra, muitas vezes tratamos o templo, a área de Jerusalém, né? Tem até igrejas modernas que usam esse nome, igreja moderna que eu falo, na nossa era, igrejas que ao invés de simplesmente se chamar igreja, se chama tabernáculo. Porque a palavra tabernáculo subentende um local de habitação de Deus. Nada mais é que para nós o que? Traduzindo, igreja. Mas nós vemos que existe um tabernáculo no céu, que é a morada de Deus, e um tabernáculo que é reportado para a terra, quando João diz assim: eis o tabernáculo de Deus com... Quem lembra? Com os homens. Então, se o tabernáculo de Deus está com os homens, então nós começamos a ver que existe uma comunhão dos projetos do céu com os projetos da terra.
Daí vem essa palavra, tabernáculo, que designa a comunhão que Deus tem com o seu povo, ao ponto de trazer da sua morada do céu e colocar na terra. É uma comunhão assim, muito plena. Tabernáculo seria o projeto de Deus de fazer a sua morada entre os homens. É muita comunhão, é muito projeto de Deus. E a pergunta é: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? O que quer dizer isso? Habitar no mesmo lugar que Deus. Ou seja, Deus estará no seu tabernáculo, mas os homens. O que significa isso? Isto significa comunhão. Amém, irmãos? Quem habitará contigo? Ora, habitar com significa ter comunhão. Deus, quem vai ter comunhão contigo? Qual a comunhão maior? Qual a palavra bíblica que expressa a comunhão maior entre Deus e os homens? Jesus falou assim: eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Se Jesus tivesse dito somente: vou para o meu Deus e vosso Deus, sabe o que teria acontecido? Nós enxergaríamos uma distância entre nós e Deus. Porque quando se fala de Deus, se fala de uma justiça estabelecida, se fala de uma série de... Não se fala de muito amor quando se fala de Deus, mas quando se fala de Pai, todo mundo tem um conceito diferente do que é Pai. Falou em Pai, entrou o vínculo do amor, entrou o vínculo do sacrifício, entrou o vínculo de uma série de coisas. Então Jesus falou assim: eu vou para o meu Deus e vosso Deus, mas eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Se eu vou para o meu Pai, isso significa comunhão. Jesus usou muito a palavra Pai. Pai, dos que me deste, ninguém se perdeu, senão o filho da perdição. Pai, santifica-me junto a ti com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse. E é Pai, Pai, Pai o tempo todo. Se você pegar uma chave bíblica para ver quantas vezes, em especial no Novo Testamento, Jesus usa a palavra Pai, para quê? Para demonstrar o grande projeto e o amor de Deus para com as nossas vidas. Aí vem o Salmo e está dizendo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem vai ter comunhão contigo? Quem vai ser digno de uma coisa dessa? Porque é uma pergunta. Aí diz assim, no verso 2, o que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade, não difama. Então, não difama, não faz mal ao próximo, não lança injúria, e vai dizer outras coisas, mas só aí eu queria já fazer umas observações com você. Veja quantas coisas nós temos: 2, 3, 4, 5, 6. Só aí, em princípio, já tem 6 qualidades daquela pessoa que vai morar no tabernáculo de Deus. Aquela pessoa que vai ter comunhão com Deus. E cá entre nós, o que existe para as nossas vidas mais importante do que ter comunhão com Deus? Eu quero me deter um pouco a esta palavra, comunhão, para que você entenda o quanto isto aqui é importante. Comunhão, meu irmão, se nós tivermos a consciência do que representa a comunhão com Deus, irmão, nós vamos abrir mão de qualquer coisa para atingir os conceitos e princípios que nos levam à comunhão. Tem muita gente que está caminhando dentro da igreja,
mas não tem comunhão com Deus. O que é uma pessoa que tem comunhão com Deus? Comunhão com Deus é uma pessoa que ora e vê resposta. Comunhão com Deus é uma pessoa que a enfermidade bateu na porta, ela clama a Deus e a enfermidade vai embora. É isso mesmo que eu estou falando. Comunhão é um conceito bem pesado da situação. Comunhão é você ter uma vida plena. Quem tem comunhão com Deus não vai estender a mão ao próximo por um pedaço de pão. Quem tem comunhão com Deus, nas suas dificuldades, vai ver o socorro de Deus. Todos têm as suas dificuldades, todos são provados, como Jó foi provado, como todo mundo é provado, em todo tempo, em qualquer situação. Porém, comunhão com Deus fará com que Deus venha em favor da sua vida. Comunhão com Deus não é uma coisa qualquer. Comunhão com Deus não é eu estou na igreja, eu fui na igreja, não é isso simplesmente comunhão com Deus. Comunhão com Deus não é porque as portas da igreja estão abertas e eu lá entrei porque as portas estão abertas, estão vazias. Lembra aquela piada? Por que o cachorro entra na igreja? Então, não sei, porque a porta está aberta. Você já ouviu essa piada? Nós não somos cachorros. Quando nós entramos na igreja, quando nós conseguimos entrar numa igreja, é porque Deus enviou o seu anjo para nos pegar pela mão e nos levar lá para dentro. Não somos um cachorro, não somos um animal, não entramos na igreja de forma totalmente natural, não, isso é espiritual. Agora, a nossa comunhão, o nosso conceito, ele vai ser desenvolvido ou ele vai ser eliminado de completo. Vai depender do nosso comportamento. E aonde nós vamos ver o nosso comportamento? Aqui nessas palavras, integridade, justiça, verdade, eliminar o mal, não praticar injúria. E aqui, eu frisei em princípio essa daqui, a não difamar, porque eu quero falar algo sobre isso aqui. Não difamar, meu irmão, é simplesmente você não falar aquilo que Deus não te mandou falar. Quando você fala qualquer coisa que Deus não te mandou falar, ou seja, você está agindo fora de um projeto de Deus, e se você está agindo fora de um projeto de Deus, mesmo que aquilo que você diga seja verdade, ainda assim Deus pode considerar aquilo uma difamação. Isso é terrível. Isto é terrível. Muita gente já caiu por falar a verdade. Peraí, pastor, como assim? Acredita no que eu estou te dizendo, meu irmão. Porque a própria Escritura, um dos apóstolos chega ao ponto de escrever dizendo que há verdades que são para serem ditas e há verdades que não são para serem ditas. Então eu posso cair por falar a verdade. Às vezes chega uma verdade até a mim, mas eu não posso falar. Às vezes Deus me revela uma verdade e eu não posso falar. Imagina, irmão, que eu estava contando hoje pela manhã, 26 anos de evangelho. Comecei no evangelho, assim, à frente de igreja, com 27 anos de idade. Era um garoto, era um moleque. Você tem ideia do que eu já ouvi? Você tem ideia de quantas pessoas, quantos homens encontraram comigo pelo meio da rua e disseram assim: aqui, pastor, meu filho, olha como ele está bonitão. É mesmo, irmão, é bênção, tal, vou conversando. Mas eu sei que aquele não é filho dele. Porque quando a mulher dele se converteu, me confessou coisas, porque eu estava à frente da igreja. Eu não posso falar. Não, irmão, vai fazer um DNA, tá? Já pensou? Quantas situações existem e eu não posso falar? Eu já mencionei um pouquinho disso aqui, em cultos aí para trás, não sei se foi culto ou seminário, que eu mencionei que, às vezes, tem pais que esperam que os seus filhos assumam posições dentro da igreja.
e não vai assumir nunca, e o pai fica chateado comigo. Ah, meu filho sabe tocar saxofone, meu filho sabe virar cambalhota, meu filho... Pô, o pastor não dá uma oportunidade para o meu filho, mas eu sei coisas da casa dele que ele não sabe, e eu não posso falar. E como sei, eu não posso projetar, não posso deixar a família dele à frente do meu ministério, porque eu vou manchar o meu ministério, eu vou destruir o meu ministério, Deus vai acabar comigo. Então eu sei de verdades que ele não sabe, mas são verdades que eu não posso falar. Se eu falo, vira uma difamação perante Deus, ainda que seja verdade. Por quê? Porque Deus não me autorizou. Eu não sou servo? Você já viu o servo tomar decisão? Você já viu o servo idealizar projetos? Não existe isso para servos. Então aqui, quando se fala, aquele que não difama com a sua língua, ou seja, se Deus te mandar descer o chicote, seja lá em que situação for, desce o chicote. Se Deus te mandar dizer, fulano é pilantra, sem vergonha, mercenário e cafajeste, diga. Foi Deus que mandou? Então diga. Mas se o cara é pilantra, sem vergonha e cafajeste, e Deus não te mandou falar, cala. Uma coisa é Deus autorizar, e outra coisa é Deus não autorizar. Então aqui diz assim, né? Aquele que não difama com a sua língua. E eu quero deixar esse alerta muito especial para a geração Jesus Cristo espalhada no mundo inteiro. Se você fala aquilo que Deus não te autorizou a falar, ainda que isto seja uma verdade, você está perdido. Se você comprar uma briga sem que Deus te inspire a comprar, ainda que você acredite estar lutando do lado certo, mas Deus não te mandou lutar, você está perdido. Porque Deus projeta as causas que Ele quer entrar, e uma coisa é certa, nada ficará sem que Ele exerça a sua justiça. Então, onde está o meu cursor? Sumiu, está aqui. Voltando aqui então, irmão. 4. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. Veja, mais conceitos de uma situação que faz parte daquele cidadão que vai herdar reino de Deus, que vai ter comunhão com Deus. Isso tanto, já falei, né, no céu, que é óbvio, mais ainda na terra. E comunhão com Deus nessa terra, meu irmão, vale mais que ouro e prata, vale mais do que qualquer coisa que você possa imaginar. Aí ele diz, vou repetir aqui, mas honra aos que temem ao Senhor. Tem gente que o camarada se diz crente, mas não fala com outro crente, que ele sabe que é crente, por um motivo banal qualquer, mas às vezes com um ímpio o camarada tem as maiores honras. Estaria disposto a emprestar para um ímpio 10 mil, 20 mil reais, mas não estaria disposto para emprestar a um irmão 1.000 reais ou 500. Existe esse conceito que as pessoas ainda não, vou anotar aqui uma palavra pesada, né? Libertação. As pessoas ainda não se libertaram para viver igreja de uma maneira e mundo de outra maneira. Tem gente que está honrando lá fora pessoas muito mais do que honra dentro da igreja. Ou seja, o conceito de igreja está desvirtuado na cabeça da pessoa. Existem várias coisas que nós precisamos examinar dentro da igreja. O joio e o trigo, o bem e o mal crescendo juntos, uma série de situações. Mas, irmão, quando se fala de igreja, tem-se que ter um conceito diferente do que é lá fora. Tem pessoas lá fora
que até me assusta que nesse ministério também ainda tenha isso, que ainda estão fazendo, pessoas do ministério, da igreja, de servos de Deus, que lá fora estão fazendo alianças com ímpios. Estão se aliançando com ímpio assim com todas as suas forças, com todos os seus conceitos, e estão achando que vão ficar de pé. Mas se tratar-se de alguma situação dentro da igreja, essa pessoa apresenta as suas reservas. Não, irmão, peraí, eu vou orar, né? Eu vou orar para saber se esse negócio é de Deus, eu vou orar para saber se não é. Quando o assunto é dentro da igreja, o camarada vai orar, mas quando é lá fora com o ímpio, ele não se prende a orar. Está cheio disso, meu irmão. E essas pessoas que ignoram isso, acham que vão sobreviver. Meu irmão, está vivendo de ilusão, muita ilusão mesmo. A coisa está completamente desvirtuada por aí. Segue aqui. Aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aqui a Bíblia está falando nessa revelação gloriosíssima desse salmo de Davi, um homem que teve experiência suficiente. Ele diz: quem procede deste modo, nunca jamais será abalado. Irmão, então nós estamos diante de uma regra que me garante que eu serei sempre firme e constante e abundante, que não terei falta de nada, que a mão do Senhor vai sempre guerrear por mim, que os inimigos vão se envergonhar diante de mim, que realmente tudo de mal que vier contra mim eu vou sempre prevalecer, vou sempre estar por cima, posso aceitar qualquer desafio, porque Deus está na minha vida. Mas existe para isso o quê? Uma regra. Vamos nós de novo, né? Existe uma regra. E isto é glorioso neste reino de Deus. Regras. Aí aqui diz assim, o finalzinho: quem deste modo procede, ou seja, quem segue estas regras, jamais será abalado. Então, irmão, vigia pela tua vida e tenha certeza que as causas que você está entrando, que as lutas que você está comprando, são lutas justas. Eu ouvi há poucos dias atrás de alguém que dizia assim: não, tem que comprar a briga do cara. Tu está vendo o cara ser massacrado, não sei o que, tu tem que comprar a briga do cara. Só que a briga do cara é injusta. E está comprando, e vai comprando. Até quando? Até os injustos serem abatidos. E quem está no meio, sobra. Lembra que quando Saul foi destruir os amalequitas, não mandou recado? Olha, vocês que não fazem parte do povo de Amaleque, sai fora, que o Senhor me mandou destruir todo mundo. Eles foram, saíram. Se alguém tiver ficado, quando a espada de Israel veio, tragou todo mundo. Então, certifique-se de que as suas lutas são lutas justas, que você realmente está guerreando por coisa que vale a pena guerrear. Eu quero levar você, irmão, aos Provérbios, número 28. Eu considero essas coisas tão simples e repetitivas, né? Posso assim dizer, que tem acontecido no dia a dia.
desconfigurei alguma coisa aqui da minha mesinha e agora eu não sei voltar ela. Bom, vamos seguir. Provérbios 28. Olha o que diz Provérbios. Fogem os perversos, sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O que você interpreta dessa situação? Aqui está dizendo que mudam-se. Quem? Os príncipes. Por que eles mudam? Aqui está dizendo, ó, por causa da transgressão da terra. Ou seja, as pessoas transgridem e outros mudam. Príncipes são aqueles que lideram. E aqui está falando de quê? Não sei se esse provérbio é de Salomão, de quem seja. Ele está falando do cenário, daquilo que os olhos dele contemplam. Provavelmente ele está falando da própria Jerusalém, das próprias terras onde ele habita. Ele está falando dos seus líderes ou sublíderes. Ele está falando talvez de alguma nação vizinha, mas ele está falando algo em que ele diz assim: por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Ele está dizendo assim, ou seja, tem gente que muda, mas tem gente que permanece firme, de modo que se faz estável, ou seja, não sofre abalo nenhum, se faz estável as suas condutas e ordem. Essa é uma declaração, irmão, que nós temos que pegar para a nossa vida. Tipo, eu, você, nós temos uma conduta, ou seja, como se fosse regras a seguirem. E quem é um cidadão do céu para mim? É aquele que ele está posicionado e à sua volta podem soprar os ventos, os rios, os mares, pode soprar o que for. As pessoas à sua volta podem oscilar de muitas maneiras, podem existir muitos comportamentos à sua volta, mas você permanece sempre firme e constante. Você não muda pelas pessoas que estão à sua volta. Você tem o seu conceito, você tem o seu princípio, você tem o seu caráter. Você não é uma pessoa de viver propostas e sugestões. Você tem sempre o que para te guiar? A palavra e o Espírito Santo. Irmão, isso aqui é profundo para você parar, né? Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Eu lembro que o Senhor Jesus falou quando ele disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ou seja, as pessoas observaram à sua volta uma situação caótica, elas também mudaram. Eu não tenho que mudar. Quem me tirou da lama foi Cristo, ele não muda, eu não mudo. Quem me trouxe luz aos olhos foi a palavra de Deus, ela não muda, eu não mudo. O que temos hoje não são pastores que se modernizaram? Não temos hoje pastores batistas, metodistas, assembleianos e uma série de situações horríveis que tem hoje na sociedade,
de pastores que estão dizendo que, não, aqueles textos do Antigo Testamento foram para tempos muito distantes. Estamos no tempo da graça, então Deus já aceita os homossexuais. Por quê? Porque a sociedade está mudando para bem pior, como já é profetizado desde a estátua de Nabucodonosor. A sociedade está mudando para um caos horripilante, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas você precisa vigiar pela sua própria vida, porque esta mudança constante que o mundo apresenta, ela infringe sobre você conceitos. Vai chegar uma hora que você vai acionar a internet, 90% vai estar exaltando o errado. O SBT, a Record, Canal 2, Canal 4, Canal 6, Canal 7, tudo que é canal vai estar exaltando os mesmos erros. Você vai chegar no teu local de trabalho, todo mundo vai estar falando a mesma linguagem, todo mundo falando aquilo que a mídia publicou. Os jornais, é o Dia, é o Extra, é o Jornal do Brasil, é o Globo, é o que vier pela frente, todo mundo falando a mesma linguagem. Tudo vai, à sua volta, vai te forçar também ser conivente com uma situação. Ou você se rende, ou você continua sendo sal da terra e luz do mundo, e aguentando as pauladas que virão, pagando o preço. Então, essa passagem aqui, que eu considero interligada com tudo isso que nós estamos falando, está falando de uma mudança. O que acontece? Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. É assim que você tem que ser. Firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho tem recompensa no Senhor. Vamos seguir mais um pouquinho? Diz: o homem pobre que oprime os pobres é como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Isso é pesado demais, você não acha? Você prestou bem atenção? Os que desamparam a lei louvam o perverso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você gloriosíssima. Desamparar. Sabe o que significa desamparar? Significa, nesse caso aqui, deixar de praticar. Isso é desamparar a lei. Ou seja, quando que você pratica alguma coisa? Em um momento em que se torne necessário a prática daquilo. No momento em que você precisa ser sal da terra e luz do mundo. É aí que você tem que colocar para prevalecer a palavra de Deus. Então, como dizia aqui no verso 4, os que desamparam a lei acabam louvando o perverso. Ou seja, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer, para não desamparar a lei, você vai fazer guerra. Porque se você se calar, acaba prevalecendo um louvor às palavras profanas dos perversos. E tem muita gente que não está interessada em fazer guerra. Tem muita gente que diz: eu conheço a verdade, mas não está disposto a apostar a vida nesta verdade. Essa semana mesmo, recebi uma notícia de alguém aqui do ministério, que colocou à prova a sua vida, contra outra pessoa que disse para ele assim: eu aceito o desafio. O camarada me chamou de porco, e olha que as minhas orelhas são curtas, hein? Me chamou de burro,
sei lá, acho que foi burro, ignorante, e sei lá, outras coisas mais. Dizem que eu não fui preso nada pela causa do evangelho, que eu fui preso mesmo porque eu sou um burrão, me meti em outras coisas, não sei o que lá. E a pessoa aqui do ministério falou assim: então vamos fazer o desafio de vida ou de morte. E disse ainda que eu não era pastor. Aí a pessoa do ministério falou assim: bom, então, se ele não é pastor, que eu amanheça morto. Agora, se ele é pastor, que você amanheça morto. Pois bem, a pessoa disse: eu aceito. Essa palavra aqui pesa muito. Eu aceito. E essa pessoa amanheceu morta. Está morta. É até parente de um membro aqui da igreja. Está morta, morreu essa semana. Isto, se você realmente conhece uma verdade, você não tem outro caminho a não ser apostar a vida nela. Agora, se você vive conceitos em que na hora de demonstrar a verdade, na hora de demonstrar o certo e o errado, na hora de demonstrar o que você diz que tem pregado, se na hora que chega de você mostrar que você é o sal, que você é a luz, nessa hora exata, você não joga tudo o que você tem, meu irmão, você está vivendo apenas uma ilusão, você está se distraindo, achando que é alguma coisa, quando na verdade você não é nada. Repetindo aqui: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Ou seja, além de você salgar e não deixar que o louvor ao perverso fique exaltado, ainda assim diz aqui que aqueles, vou traduzir, aqueles que verdadeiramente guardam a lei, eles sentem o quê? Indignação contra o perverso. Sentem indignação. Não é uma indignação de agredir ninguém, não é uma indignação de sair batendo em ninguém, não é uma indignação de sair ofendendo a ninguém, mas é uma indignação de você demonstrar a sua postura, a sua posição. Houve uma profecia que foi entregue aqui nesse ministério alguns dias atrás, em que dizia que muita gente está aí dentro da igreja, mas não tem, você vai lembrar, não tem credibilizado a palavra que sai do púlpito. Irmão, você foi chamado para esse lugar para ouvir, para orar, e se Deus te confirma que é assim, você tem que viver. Viver, tá? Explicar isso aqui. Às vezes a gente tem que explicar coisas detalhadamente, porque elas fogem. A correria do dia a dia acaba nos roubando certas informações. Viver algo não é significar eu acredito e está guardado dentro de mim. Não. Viver algo significa expor. Quando você caminha pela sociedade, alguém te olha andando na rua, diz assim: aquela pessoa está viva, ou seja, a vida que existe em você, ela transparece. Mas, se alguém vai num velório de outra pessoa, olha aquele cadáver no caixão, diz assim: aquela pessoa está morta. Eu te pergunto, ela está vendo o mesmo corpo de uma pessoa viva ou não está? Mas existe uma diferença quando se olha para uma pessoa viva e quando se olha para uma pessoa morta. Mas a aparência, o corpo, é a mesma coisa. Então, quando você diz que vive algo, você tem que expor o que você vive. Você não pode chegar na igreja, e dizer assim: o pastor hoje pregou uma verdade.
Tá. Se eu preguei uma verdade, significa que se Deus te trouxe aqui para ouvir essa verdade, significa que Ele quer que você viva e pregue esta verdade. Jesus não tem agente 007, Mr. Bond. É Mr. Bond? James Bond. Jesus não tem agente 007. Jesus não tem servos secretos. Em que sentido? Todos os servos de Deus, Ele quer que faça alguma coisa, mesmo que é dentro dos conceitos dele, mas todos nós temos que trabalhar realizando alguma obra. As obras já são tantas a serem feitas, e o Senhor Jesus disse que a seara é muito grande, mas os obreiros são muito poucos. E tem pessoas, eu estou pregando aqui para vocês, estou lembrando de muitas coisas que Deus já havia falado conosco, e outras que Deus tem usado o irmão Marcos nesses últimos dias para repetir. Muitas pessoas que serão levadas para fora da igreja, como malas que ele viu lá atrás, malas negras, significa muita coisa, a cor das malas tem um significado muito grande. E ele ainda falou, não é que ninguém vai viajar não, hein? Se alguém pensou, opa, vou viajar, não vai viajar não. Ele falou, é que Deus vai colocar para fora, pessoas serão expulsas do ministério. Eu sei que depois as pessoas vão sair dizendo assim, não, eu discordei do pastor, eu briguei, me aborreci com o irmão, eu não gostei da onde estavam colocando a lata do lixo, eu não gostei da posição do vaso de flor. Eu sei, meu irmão, que desculpas, elas sempre aparecem. Nos 26 anos agora de evangelho, eu já ouvi muitas desculpas. Isso a gente sempre sabe, mas o fato é que as pessoas serão colocadas para fora do ministério. Isso é novidade? Não. Por que isso aqui não é novidade? Porque desde o começo, quando você entra aqui, você tem ouvido que está aqui é um centro de seleção. O que é um centro de seleção? É os que são provados, ou seja, esse serve e aquele não serve. Este tem a oportunidade e aproveitou, aquele tem a oportunidade e não aproveitou. Esta é a realidade deste ministério. Por aí é diferente, por aí as pessoas estão enchendo igreja, estão traçando estratégia, né? Como eu já participei de reunião onde as pessoas diziam assim, nós temos que traçar uma estratégia de evangelismo para encher a igreja. Começava o seguinte, irmão, olha, nesse mês, cada um dos irmãos tem que trazer pelo menos 2 pessoas para a igreja. Aí começava aquela opressão. Irmão, você, já tem 3 dias, quem você trouxe? Olha, irmão, já tem 10 dias, você não trouxe ninguém ainda para a igreja? E começava aquele massacre de opressão. Por quê? Porque o desgraçado mercenário lá na frente, ele quer número para ter oferta e dinheiro. Mas aqui não. Aqui você sabe que você não foi trazido aqui para simplesmente herdar o reino. Você aqui foi trazido para ser selecionado, para saber se você vai servir ou não servir. Amém, irmão? E você há de convir que esse tipo de informação dentro de uma igreja é uma loucura, e você sabe muito bem que não existe outro ministério na face do planeta que ouse dizer isso com todas as letras, sem poupar nenhuma palavra. Geração Jesus Cristo não é um lugar para aglomerar qualquer um. Geração Jesus Cristo foi projetada para aglomerar o melhor, e não é o melhor aos olhos de homens, é o melhor aos olhos de Deus. Foi para isso que Geração Jesus Cristo foi montada. Desde o princípio eu já tinha falado com Deus que mais uma igreja não, porque Ele já tinha tantas, e Ele realmente não nos deu uma igreja, Ele nos deu um centro de seleção. Esse centro de seleção é que vai levar os obreiros da última hora,
neste centro de seleção, Jesus estará preparando os últimos mártires da sua era sobre a terra. Os últimos mártires da era da igreja sairão desta visão ministerial que Deus nos tem dado, chamado restauração ou grito da meia-noite. Os últimos mártires desta era sairão desta visão ministerial. Então se vê que o ministério aqui não é para qualquer um. Somente será para pessoas dispostas a exporem a vida, pessoas que não estarão, como Deus mostrou aí já para nós, pessoas que recebem a palavra e ficam mastigando a vida inteira. E a palavra é ruminando. Tem pessoas que estão recebendo a palavra, mas elas não estão engolindo a palavra. Elas estão mastigando e fica mastigando a vida inteira. Elas não engolem para que aquilo faça parte do seu organismo. Então, irmão, de uma vez por todas, decida, dê curso à sua vida, dê rumo aos seus passos. Ou você está ouvindo verdades, ou você está ouvindo mentiras. Há um Deus nos céus, Criador dos céus e da terra. E Ele vai te ouvir, porque Ele disse: clama a mim e responder-te-ei. Vai lá com Ele e resolve a tua vida e diz: Senhor, eu estou ouvindo verdades ou eu estou ouvindo mentiras? Se Ele disser que você está ouvindo mentiras, você tem que procurar o seu rumo. E se Ele disser que você está ouvindo verdades, significa que você tem que apostar a sua vida, vestir a camisa, pagar o preço e se tornar verdadeiramente um servo do Deus vivo. Então nós vamos dar uma parada aqui nisso que diz, né? Eu li o verso 5. O 4. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Ou seja, só para concluirmos, né? Significa então que se você ouve uma mentira, mesmo que Deus não te mande fazer nada, mas o simples fato de você ouvir uma profanação lá no mundo, isso tem que te afligir de alguma maneira. Por quê? Porque diz a Bíblia que Ló, lá em Sodoma e Gomorra, por contemplar o mal, as práticas naquela cidade, diz que ele afligia a sua alma todos os dias. Mas se você consegue ouvir o mal, consegue ver o mal, consegue estar rodeado pelo mal, e você não se sente abalado, no sentido de estar afligido ou indignado, se você não sente a vontade ou ainda a ira de fazer alguma coisa e buscar a face de Deus para ver o que Ele pode fazer usando a sua vida, se você não sente isso, irmão, você está inerte, você está como que alguém sem vida, você está morto, você não está reagindo. Então, irmão, reaja, você tem que reagir. Amém? Vamos dar uma paradinha, depois a gente volta em nome de Jesus.